Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Startupeiros. Olha, já estamos aqui totalmente imersos nesse universo de design, arquitetura. Vamos conhecer a startup Muma, juntamente com seu CEO, Matheus. Vem comigo. Já estamos aqui com o Matheus, CEO da Muma. Seja muito bem-vindo a Startupeiros. Antes de mais nada, já quero levar todos os móveis para minha casa. Matheus, adorei. Bem-vindo. Bem-vindo aqui também a Muma. Então, conta pra gente a história, desde a ideação de vocês até o momento atual da startup. Eu sou arquiteto de formação, de Recife, e a Muma nasceu muito da minha experiência lá, de recém-formado em arquitetura lá no Recife. Então, eu via muitos meus chefes, os clientes dos escritórios que eu trabalhava, vindo para São Paulo, às vezes para Miami, para comprar móveis, né? Porque o que se achava em Recife era ou muito caro ou muito básico, né? Não tinha nada muito nesse entre. Do Recife para São Paulo foi muito desafiador você expandir, afinal a gente fala de um mundo digital, né? Isso. A Muma começou só no digital, então por 3 anos a gente teve só o e-commerce, né? E rapidamente o São Paulo se tornou o nosso principal mercado, né? Vendendo online, enfim, é o estado com maior poder aquisitivo, mais gente. Então naturalmente São Paulo virou nosso principal mercado. Quando a gente decidiu abrir as guide shops, a gente abriu a primeira no Recife, foi um sucesso, e aí a gente viu as vendas do e-commerce subirem bastante, aumentarem bastante a partir da abertura do primeiro guide shop. Porque a gente passou a dar mais credibilidade, né? Ah, aquela marca existe, né? Eles têm uma casa. Então a gente viu as vendas em São Paulo e em outros estados aumentarem com a loja de Recife, vê que engraçado. Então a gente pensou, nossa, se a gente abrir uma loja em São Paulo, então vai ser realmente um sucesso. E aí, 6 meses depois da abertura da loja de Recife, a gente abriu a de São Paulo, a primeira, que foi na Vila Madalena. Olhando para o aspecto de mais ou menos móveis que são vendidos por tal característica, como é que você classifica hoje o consumo brasileiro com relação a móveis, design, o que você vive na Muma? Olha, na pandemia a gente viu aí uma valorização mais do espaço de casa, né? Das pessoas buscando mais conforto, buscando mais beleza para casa, né? Então, hoje a gente está completando 10 anos. De quando a gente começou para agora, a gente vê que as pessoas têm valorizado mais o design, a assinatura do produto, né? Além da qualidade, né? Então, essa é uma evolução, digamos assim, que a gente sentiu do começo para agora. Quando a gente olha para o Brasil como um todo, tipo, formação em arquitetura, design, né, esses profissionais que estão cada vez mais também fazendo parte do dia a dia dessas pessoas que escolhem olhar para suas casas, decorar da sua maneira. Qual é a curiosidade que você poderia compartilhar dessa convivência com esse tipo de profissional? Você que hoje atua diretamente só mais na questão organização aqui dentro da startup, né? Você não atua mais como arquiteto. Isso, hoje eu não atuo mais como arquiteto, apesar de estar muito conectado a esse mundo, né, de arquitetura, não atuo mais como arquiteto. Mas a gente está sempre muito próximo dos arquitetos, e eu acho que a gente é muito querido pelos arquitetos pela facilidade que eles têm do acesso ao nosso portfólio, preço. Então, o arquiteto no escritório dele, ele está lá pensando num projeto, ele facilmente acessa o nosso site, consegue aí conversar com um consultor pelo chat, ter acesso a todas as informações de produto, preço, cores, customização, né, para colocar no projeto, né? Ao contrário de, sei lá, de uma loja física que ele vai ter que visitar, ele vai ter que... Tem essa facilidade dele ter acesso ao nosso portfólio de quase 15 mil produtos, né, sem sair do escritório. Matheus, e eu fiquei curiosa para saber também como funciona desde a tecnologia inserida e como ela ajuda também a você ter essa visão mais ampla, mais facilitada, desde as coisas que são mais compradas, buscadas, formatos, como é? O e-commerce, ele dá muitos dados, né? É incrível a quantidade de informação que o e-commerce consegue passar para a gente. E através das análises aí desses dados, né, dos produtos, não só o que é mais vendido, mas o que é mais clicado, mapa de calor do site, o que é mais, sei lá, mais abandonado no carrinho,
quais os produtos mais visualizados, etc., a gente consegue entender o que de fato o nosso cliente está procurando. E a gente pensa o mix de produtos das lojas físicas a partir disso. Então, se eu vou abrir uma loja numa cidade nova, né, eu consigo ver pelo e-commerce o que aquela cidade está comprando mais, o que aquela cidade tem visto mais no site, né? E aí pensar a loja ou até pensar um produto novo a partir desses dados. Então, os produtos que a gente lança, que são exclusivos e desenhados, pensados pela nossa equipe, eles sempre viram best-sellers, porque a gente pega esses dados, então a gente sabe de fato o que o meu cliente está procurando, de fato o que enfim, que ele quer, ele para se precisa, consumir. e principalmente quando a gente olha para diferentes estados do Brasil, né? Exato. Como você falou, por exemplo, no Recife, eu acho que é bem diferente do que é buscado aqui em São Paulo. Exato. O que a gente mais vende na loja de Recife e através do site para o Recife é muito diferente do que a gente vende em São Paulo. Tanto de cor, como de faixa de preço, como de estilo mesmo. Falando em termos de ampliação da rede de vocês, franqueamento, franquias, como é que a gente olha para essa rede também? Tem novidade por aí que você poderia compartilhar? Tem, uma boa aqui? pergunta. A gente está formatando aí a empresa, né? Formatando a nossa marca para possibilitar a abertura de lojas franqueadas também. Olha que bom. Né? Então, a partir do próximo ano, especialmente, a gente deve abrir mais lojas franqueadas. A gente está abrindo a primeira loja franqueada agora, piloto, né? Então a gente está aí testando o sistema novo, enfim, e diversas modificações que a gente está fazendo para possibilitar lojas franqueadas. Então, a gente começou com essa loja piloto, né, que vai ser no Recife também, franqueada, e para se preparar para o ano que vem poder abrir mais lojas nesse formato. E esse preparo inclui o quê? Porque a gente sabe que tem que manter tanto o nível, obviamente, de qualidade, mas também do ser trabalhado, né? O dia a dia dentro de uma franquia, Isso. Como são as referências da base. Isso, essa formatação, né, ela vai desde de manual de uso da logomarca até treinamento, né, para o consultor da loja franqueada atender como o consultor de uma loja própria atende também, né? Enfim, desde da identidade sonora, né, das músicas, da playlist que vai tocar na loja, das cores que vão ser utilizadas, o projeto arquitetônico, tudo isso, né, a gente está preparando para, de fato, a pessoa se sentir numa loja da Muma, mesmo que não seja uma loja própria. Sim, claro. Falando também dos colaboradores, o que um consultor, por exemplo, o que um colaborador da Muma precisa ter para fazer parte do time? Quais são as habilidades que vocês observam? Olha, depende muito da área, né, que aquela pessoa vai trabalhar, mas é essencial que ela tenha sensibilidade para o design, que ela tenha sensibilidade para a decoração e que goste, né? Então, isso é uma coisa que o nosso RH observa muito no processo de seleção, né? Então, somos aí um grupo grande de apaixonados por design, vendendo para clientes apaixonados por design também. Pois é, a conexão pelo propósito, né, Exatamente. Matheus? O propósito e aquilo que você realmente ama fazer, porque quando a gente ama, não tem jeito, as coisas funcionam, fluem, e a gente conecta com pessoas também que estão nessa isso aí. vibração, né? A gente fala também sobre a figura do investidor dentro de uma startup, que eu acho que é uma parte importante, desde a questão realmente de investimento até faturamento mensal, enfim, anual de uma empresa. Como é que funciona aqui na Muma isso? Olha, a gente teve aí uma única rodada de investimento, né, que foi em 2017, e temos eles como sócios até então. Esse grupo tem 15% da nossa empresa. Né? E a gente escolheu, foi legal que na época a gente pôde escolher para quem a gente queria, com quem a gente gostaria de trabalhar e receber o aporte, né? A gente teve mais de um grupo interessado e o grupo que a gente escolheu foram pessoas que podiam aportar mais do que dinheiro, né? Muito conhecimento em tecnologia, muito conhecimento em operação, né? Então, a gente sempre busca sócios, investidores que aportem mais do que uma mala de dinheiro, né? Claro. A gente quer juntar aí experiências, know-how
para crescer. Que isso é muito mais valioso do que dinheiro, né? Claro, o valor por si só é mais simbólico para você realmente dar tração a um negócio, mas tendo base para ele, né? Exatamente. Desafios no Brasil, médio e longo prazo, dentro desse universo de móveis, decoração, como é que você olha essa distância de tempo, médio e longo prazo e o negócio de vocês, por exemplo? Hoje eu acho que o principal desafio no nosso mercado, né, no Brasil, é de fato a logística. Tá. Né? O Brasil é um país enorme, né? Continental. Imagina o que é entregar um sofá de 4 metros no Amazonas. Sim. Ou em Fernando de Noronha. Né? Esse é um grande desafio, especialmente com as estradas como estão. Né? A gente hoje, a única forma de transportar é por caminhão. Né? Ao contrário de alguns lugares na Europa ou Estados Unidos, né? Que o frete aéreo ou de trem, né? É mais comum. Então, esse é o nosso principal, acho que, desafio, né, operacional, de fato, logística. A gente torce para que realmente seja viável mais essas estradas brasileiras, esses espaços que possam, né, trazer aí uma melhora para esse deslocamento e um tempo também, porque o prazo é impactado diretamente por essas questões, né? E hoje, cada vez mais, né, o consumidor ele quer receber o produto o quanto antes em casa, Sim. né? Então, diminuir aí esse tempo de frete, esse tempo de espera, né, impacta muito na venda, de fato, né? Então, se você tem um sofá que vai ser entregue em 5 dias e um em 30, o cliente normalmente tende a escolher o que vai ser mais em rápido, 5, né? Aquela ansiedade de comprar. Exato. Então, a gente está sempre tentando diminuir aí esse prazo de entrega e escolher transportadoras que também tenham a sensibilidade de transportar um produto tão delicado e tão, né, enfim, delicado mesmo, como é um móvel. Matheus, a gente está num momento muito que o ESG está em alta, a preocupação com o meio ambiente, a sustentabilidade, a governança e tal. Quando a gente fala de móveis e também do consumo brasileiro, talvez a preocupação ambiental também esteja em foco, tipo madeira de reflorestamento, Sim. por exemplo. Como é que vocês olham também esse... Hoje a gente trabalha só com madeiras certificadas, né, de reflorestamento, porque, enfim, o nosso mercado consome muita madeira e é essencial, né, que uma empresa em 2023 nessa área tenha essa consciência de que é muito importante a gente trabalhar isso de forma muito responsável, né? Olha, tá muito bom conversar até aqui, conhecer todo esse universo. Eu ainda quero saber muito mais de você. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas continua por aqui na volta Startupeiros. Fala sobre o mundo do design, dos móveis com o Matheus, o CEO da Muma. Já já. Startupeiros de volta e hoje você conhece esse universo todo voltado ao design, aos móveis, com o Matheus da Muma. Matheus, fiquei curiosa para saber como é que funciona as redes sociais, porque a gente sabe que é uma importante ferramenta cada vez mais viável para, né, o giro das vendas, para você realmente fazer o negócio ser conhecido. Qual é o processo de vocês aqui dentro? Exatamente. As redes sociais são fundamentais, eu diria, para o nosso negócio, né? O Instagram é um dos meus principais, se não o principal canal de aquisição de clientes para mim. No nosso mercado, a imagem, né, a beleza é uma coisa muito importante. Então, a gente utiliza bastante, né, as ferramentas aí de vídeo, foto e tudo que as redes sociais proporcionam para conquistar o nosso cliente, né? Então, hoje a gente produz conteúdos exclusivos para cada rede social, né? O TikTok, por exemplo, tem um comportamento de usuário completamente diferente do Instagram. Então, às vezes eu tenho um conteúdo que vai super bem no Instagram, mas no TikTok nem tanto, e o contrário também. Então, a gente busca produzir conteúdos exclusivos para o TikTok, conteúdos exclusivos para o Facebook e Instagram, né? Outros para o Pinterest. E hoje a gente utiliza muito as lojas físicas como estúdios, né? E para montar ambientes e apresentar os produtos a partir de fotos e vídeos. E a conversão de vendas acontece muito com... Bastante, né? A gente consegue observar pelo site que muita gente entra
e acessa a Muma e conhece a Muma a partir das redes sociais, né? E nas lojas físicas também, né? A gente sempre pergunta para o cliente, como é que você conheceu a Muma? Ah, eu vi no Instagram, conheci pelo Instagram, né? Então, boa parte aí do que a gente investe de marketing é muito focado em redes sociais. Isso facilita até o trabalho do marketing da empresa, né? Para ter um norte, assim, saber para onde caminha. Isso. Hoje, todo o investimento que a gente faz de marketing, basicamente, é focado em mídia online, né? Eu não anuncio em outdoor ou faço anúncio no jornal, nada disso. Tudo a gente faz no online, né? Seja no Google ou uma rede social, né? Ou um banner em algum site, enfim. Porque é muito fácil da gente conseguir medir, né? Como aquele cliente veio parar no site, como performou cada anúncio, cada post, né? E no outdoor você fica meio sem saber, né? Se funcionou, se não funcionou, né? Então, todo o nosso investimento de marketing hoje é no online e por isso as redes sociais também, né? É muito importante, Exato. às vezes até fundamental, né? Determinante para esse tipo de tração. Exatamente. Vocês trabalham aqui por demanda, né? Isso, a gente fabrica as peças a partir do pedido. Então isso possibilita um grau de customização gigante, né? Então um sofá como esse aqui atrás da gente, o cliente pode escolher entre 200 tecidos para ele, né? 8 tamanhos, ele pode mexer na largura do braço, né? No babado da almofada, né? Então a gente acaba criando peças muito únicas para cada casa, né? É bom porque eu acho que a própria pandemia trouxe não só olhar para dentro de casa, mas a individualização mesmo, aquilo tipo, o que é que mais me satisfaz, de você personalizar e você se diferenciar por essa personalização, né? Exatamente. Você tem em casa um produto que você não vai ver em outros lugares, né? Até se você está procurando, sei lá, um sofá cinza, a gente vai ter, assim, 30 tons de cinza diferentes, com texturas diferentes. Você pode escolher até a cor da costura, né, da almofada e criar uma peça única para sua casa. A liberdade do consumo nesse sentido. Agora, conta pra gente também, porque a gente viu que também com o advento da pandemia, muitas lojas fecharam, até os formatos de trabalho mudaram, né? O mundo híbrido veio com tudo e está com tudo. Só que vocês estão com planos de ampliação mesmo, quando a gente conversou anteriormente também sobre as franquias, por exemplo, abertura de mais lojas. É uma mão totalmente contrária do que a maioria está fazendo e é bastante interessante ver esse tipo de movimento. Como é que você enxerga ele? Quando a gente abre uma loja, né, a gente já tem muita noção do mercado daquela cidade, né? O e-commerce possibilita tudo isso, né? Então, a gente faz um estudo grande, né? Não só da cidade, mas do bairro mesmo. Quando a gente abriu, a gente tem a loja da Vila Madalena, depois a gente abriu a loja de Moema, porque a gente viu pelo site que tinha muita gente dessa região comprando e entrando no site, né? Então é muito certeiro, né? A gente consegue escolher o mix de produtos a partir do que a gente sabe que aquela cidade, aquele bairro está procurando, né? Como também saber que ali tem bastante consumidores da Muma, né? Então a gente também, como não trabalha com estoque, a gente produz a partir da venda, né? Isso deixa a nossa estrutura operacional e de custos mesmo muito mais leve, né? Então o investimento não é tão grande como se eu tivesse que ter um centro de distribuição cheio de estoque dentro, né? E então, até agora estamos tendo bastante sucesso, né? Ai, que bom, é interessante ver esse tipo de formato, porque muitas vezes a gente pensa em lojas de móveis com aqueles galpões enormes, cheios de móveis já lá pronta entrega, mas não, o diferencial da Muma também está nessa questão. Se você tem demanda, você tem produção e você tem um aperfeiçoamento dessa produção em termos mesmo de detalhes, né? Exatamente. Vem cá, dicas que você poderia compartilhar com a gente para profissionais que pensam em atuar em uma startup nesse setor? O que você poderia falar em termos profissionais para quem nos assiste? Eu acho que nesse mercado de startup, né, o importante, na verdade, de empreender realmente,
acho que é legal você começar com o mínimo viável, né? Começar. Não esperar ter... A Muma começou muito pequenininha, era eu sozinho numa sala de coworking com um site, né? Então, a gente tinha na época, quando a gente lançou, acho que em torno de, sei lá, 50 produtos, né? Hoje eu te falei, a gente está em quase 15 mil. Diferentes. Então, acho que o importante é começar, né, com o mínimo viável, sem um grande investimento. Começa pequenininho, vai observando, estudar muito o seu mercado, né, entender de fato quem é o seu cliente e gostar do que faz, né? Acho que quando você... Aquela história lá de você não se sentir trabalhando, né? Até porque, Matheus, quando a gente fala de startup, muita gente já pensa, vai escalar, já vai virar milionário, nossa, como assim e tal. E não é bem assim, a resiliência tem que fazer Não é bem parte, assim, né? Empreender no Brasil é um super desafio, é muito difícil, né? Todo dia você toma uma porrada, mas quando você gosta do que faz, você está apaixonado, realmente apaixonado pelo que você faz, pelo seu propósito, né? Por mais que seja difícil, você consegue seguir bem em frente. Né? Um outro ponto é que assim, muita gente vê o e-commerce, né? Quem ainda não trabalha com e-commerce, quem trabalha descobre isso logo no começo, que não é só criar um site, colocar os produtos e vai começar a vender no automático, né? O e-commerce muitas vezes dá mais trabalho até do que uma loja física, né? É muito desafiador. Então, por tudo, né? Tecnologia, operação, logística, etc. Então, de fato, é estudar bastante seu mercado e seu cliente, né? Começar pequenininho, começar, né? E vai dar certo. Matheus, a gente sabe que o Brasil é riquíssimo em belezas naturais e tal. A gente já comentou muitas vezes sobre essas produções artesanais, móveis, madeira. Mas quando a gente fala de um todo, no sentido de referências e tendências, tanto brasileiras quanto internacionais. A gente tem uma conversa que pode ser vista em termos de tipo, puxa, o que está sendo tendência lá, mas outras que só são aqui, que são exclusividades do Brasil, as brasilidades, né? Como é que a gente olha o Brasil e o mundo nesse sentido de tendência? Uma boa pergunta. A gente está sempre observando aí o que é tendência, né, fora e no Brasil também. A gente busca atender aí o cliente que tem aquelas referências mais internacionais, né, que está sempre no Pinterest, ou que viaja bastante, e aquele cliente que busca de fato uma estética mais brasileira, né, um produto realmente brasileiro. Então, a gente busca atender esses dois grupos de clientes, a gente está sempre muito antenado no que está rolando aí, né, de lançamento nos outros mercados, nos Estados Unidos, na Europa, né, para buscar trazer esses produtos aí, dessas novidades, essas tendências o quanto antes para oferecer para o nosso cliente aqui. Tendência que a gente fala desde formatos que você já comentou até cores, né, materiais mesmo. As cores são tão mais sóbrias nessa temporada. O que é que você compartilha também pra gente em termos de dicas? Para quem tá, quem sabe, pensando em reorganizar a casa, trocar os móveis, procurar a Muma. Hoje a gente tem vendido muito sofás, né, com mais clarinhos, assim, né? Mas a Muma também sempre é um dos nossos diferenciais, né? E tem a ver com aquilo que a gente estava falando da customização e exclusividade, um produto exclusivo, é que a gente consegue oferecer uma quantidade enorme de cores, né? Então, se você quiser uma cadeira roxa com uma mesa verde, você vai conseguir, né, comprar aqui. Por fim, então, sua mensagem final, fica à vontade para compartilhar a sua participação aqui no Startupeiros, para falar diretamente com quem nos assiste também, Matheus. Eu queria agradecer, né, a todo mundo que assistiu o vídeo e que teve interesse aí, que tem interesse para conhecer a Muma,
né? Se entrar muma.com.br, você vai entender melhor o que a gente está conversando aqui, né? E convidar também para conhecer uma das nossas lojas e te agradecer muito, né? Pela entrevista. Agradecemos, adorei o espaço, vou continuar aqui olhando, quero que você me mostre cada vez mais aí os móveis, as tendências que você compartilhou comigo e com quem nos assiste. Muito obrigada. Obrigada também. Muito obrigada a você também que nos acompanha. Lembro sempre que o programa também fica disponível no YouTube do canal Empreender. Até a próxima.